Abra sua Bíblia, querido irmão, em Lucas capítulo 22, um texto bem conhecido. Nós estamos caminhando para a Páscoa, é o caminho para a Páscoa, é a pavimentação para a Páscoa. Quero ler com você Lucas 22, a partir do verso 17. Texto bem conhecido. Quantas vezes já em celebração de ceia nós lemos esse texto? E hoje eu quero ressignificar esse texto para nós que estamos caminhando para a Páscoa. O texto bíblico diz assim: Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. E assim a gente termina a leitura do texto. E eu quero orar agora por você e por mim na manhã de hoje. Paizinho querido, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis diante de Ti. É o que eu te peço, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Semana passada, pensando então no caminho para a Páscoa, nós observamos a primeira Páscoa lá em Êxodo e percebemos então que havia dois valores principais na Páscoa. Primeiro, o pecado. Tem como a morte, né? A morte o pecado é a pena capital, perdão. O pecado, a morte é a pena capital para o pecado, desculpa. A morte é a pena capital para o pecado. E havia uma exigência, o cordeiro era uma exigência de Deus para a libertação, para a salvação, para a redenção dos nossos pecados. Mas a pergunta ainda continua sendo feita. Eu acho que ainda muitos de nós continuamos perguntando, mas por quê? Como, né, naquela época, no Antigo Testamento, como um animal, né, um carneirinho, como que um quadrúpede poderia ser a resposta para o pecado da humanidade? Como aquele quadrúpede poderia resolver o problema de sacrifício ou de perdão para o pecado? Ainda que na semana passada nós conseguimos entender claramente que o quadrúpede era a exigência para perdão dos nossos pecados. Mas ainda essa pergunta, ela continua sondando o nosso coração na Páscoa. Essa pergunta continua perturbando o nosso coração. E agora vem Jesus para de fato selar toda essa pergunta que existe na nossa mente, para de fato carimbar, né, a qualquer tipo de dúvida a respeito dessa pergunta que ainda consome a nossa mente. E assim ele o faz na última celebração da ceia, em que ele esteve entre nós e fez com o povo de Israel. Nessa última celebração da ceia, da Páscoa, ele vai então trazer respostas para nós a respeito dessa pergunta que ainda fica. Por quê? O quadrúpede, ele era a resposta no Antigo Testamento. E quando nós então olhamos para Jesus na celebração da Páscoa, a última Páscoa que ele celebra como judeu, com os seus irmãos, com os seus discípulos, a gente encontra a resposta para essa pergunta que ainda possa haver, que ainda possa existir. E nós vamos então perceber que, curiosamente, o texto de Lucas vai aparentemente inverter, né, o uso do cálice. Geralmente, quando celebramos da ceia do Senhor, nós comemos do pão, partimos o pão e depois tomamos do cálice. Aqui, o texto bíblico começa dizendo que Jesus, ele tomou um cálice. Olha o versículo 17. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. E aí depois ele tomou o pão e aí depois ele tomou outro cálice. Por quê? Porque Jesus está celebrando a Páscoa judaica. E na Páscoa judaica eles tomavam 4 cálices de vinho. E em cada cálice de vinho, aquele que estava à frente da cerimônia, aquele que talvez fosse o mais velho da família, que teria que contar aos seus descendentes e à sua família a história do Êxodo, a história da Páscoa, a história da libertação, a cada cálice que ele pegava, a cada cálice que a família tomava, era contada uma parte, um pedaço da
história. E esses cálices nos remontam à ideia do texto bíblico que está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. Vou pedir para projetar Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. O texto bíblico, então, traz esses 4 cálices, ou a representação desses 4 cálices. Leia comigo, acompanhem comigo a leitura. Comam o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias. É Êxodo 6, desculpa. Esse Deuteronômio é outro texto da mensagem, desculpa. Êxodo 6. Êxodo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor. E ali agora vem os 4 cálices que representavam cada uma das afirmações que o Senhor vai fazer nesse texto de Êxodo 6. Eu os libertarei da opressão, eu os libertarei da opressão, eu os livrarei da escravidão. Então, o primeiro cálice falava sobre a libertação da opressão. O segundo cálice falava sobre da libertação da escravidão. Eu o resgatei com o meu braço poderoso. Fala então da nossa redenção. Fala do perdão dos nossos pecados. E por último, e com grandes atos de julgamento, eu os tomarei como meu povo. Fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Então os 4 cálices representavam exatamente isso. Primeiro, libertação da opressão. Segundo, libertação da escravidão. Terceiro, nós sermos o povo de Deus, redenção. E quarto, nós termos o privilégio de chamar Deus de nosso Pai. Então, os 4 cálices estavam representando essas 4 afirmações que Deus fez na sua palavra em Êxodo. Vou repetir. Vocês foram libertos da opressão, vocês foram libertos da escravidão, vocês são o meu povo, e eu dou o direito de vocês me chamarem de seu Deus, de seu Pai. E assim Jesus então está vivendo a Páscoa judaica, naquele momento, naquela quinta-feira. Logo ele seria condenado, crucificado, logo na sexta-feira que é chamada Santa. Mas naquela quinta-feira, Jesus então está recordando. E aqui ele vai quebrar todos os protocolos da festa. Porque agora ele quer fazer a passagem de informação ou a passagem de conceito. Mas acima de tudo, ele quer validar quem ele é a partir daquilo que o povo de Israel tinha de perspectiva sobre opressão e libertação, escravidão e libertação, ser chamado de povo de Deus e ter a Deus como seu Deus. E ele vai então quebrar os protocolos a respeito disso. E ele vai então começar no partir do pão. Leia comigo o versículo então que fala a respeito disso. Versículo 19. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Quando um judeu tomava o pão, quando um judeu ele partia o pão, ele fazia menção daquele texto que eu disse errado. Agora sim, Deuteronômio 16:3. Eu vou pedir para que seja projetado, para que a gente não perca de vista. Deuteronômio 16:3. E o texto bíblico vai falar a respeito do pão. Então, quando Jesus pega o pão, imagine a cena comigo. Jesus pega o pão, ele está diante de judeus. Todos aqueles discípulos estavam esperando que Jesus falasse o seguinte, o que o texto bíblico diz. Versículo 3. Este é o meu pão, comam o sacrifício com pães sem fermento durante 7 dias. Comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam este pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Então, olha a cena. Jesus estava cerimoniando a Páscoa. Ele teria que pegar o pão. Ele teria que dizer, este é o pão que lembra o nosso sofrimento. A maneira às pressas como saímos do Egito. Não deu tempo de levedar a massa. Não dava tempo de levedar a massa. Tínhamos que sair às pressas. Este é o pão este é o pão do sofrimento do nosso povo. Mas, curiosamente, não é isso que Jesus diz.
Jesus diz: tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. O que Jesus está querendo dizer com isso, igreja? Eu fico imaginando que os discípulos arregalaram os olhos. O que Jesus está falando? Agora era para a gente ouvir: este é o pão do nosso sofrimento. Jesus disse: este é meu corpo que é partido por vós. O que é que Jesus está querendo dizer neste momento? Jesus está exatamente dizendo isto. Literalmente: este é o pão da minha aflição, o pão do meu sofrimento, pois vou liderar o êxodo definitivamente e trazer a vós libertação definitiva da escravidão. Então, agora, o pão do sofrimento não era mais físico, era o próprio Cristo, era o próprio corpo de Cristo. Ele está dizendo: eu sou o pão do sofrimento, eu vou sofrer por vocês, eu vou libertar vocês dessa imagem do pão do sofrimento. O pão do sofrimento agora se resume a mim. Eu sou aquele que vai sofrer. Eu sou aquele que sofre em seu lugar. Eu sou aquele que dou a vida em seu lugar. Eu sou aquele que passo por aquilo que você deveria passar. Eu sou aquele que trago a sua memória e trago a sua lembrança que a marca do pecado e a morte que estava sobre você não existe mais, porque eu sou o pão do sofrimento. Eu entendo que os judeus não entenderam claramente isso que Jesus estava dizendo. Eles não conseguiram fazer a correlação de que o pão do sofrimento que era servido na Páscoa judaica, agora na Páscoa cristã é Jesus Cristo. Ele é o pão do sofrimento. Ele decidiu sofrer por nós. Ele decidiu passar por essa experiência. Mas ele também vai ressignificar a questão da aliança, a questão do sangue derramado, a questão então do cálice. Olha o que o texto bíblico diz. Versículo 20. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da minha nova aliança confirmada com o meu sangue, que é derramado com sacrifício por vocês. E aí no versículo 17, ele diz o seguinte, versículo 18, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Versículo 18. O que é que Jesus está querendo dizer quando ele diz: não beberei mais vinho até que venha o reino de Deus? Quando o povo antigo, na época da Palestina, no primeiro século, alguém fazia uma afirmação como essa, ele estava fazendo um juramento. Quando alguém fazia uma afirmação como essa, quando alguém dizia não beberei e não comerei até o dia em que, isso significava que a pessoa estava fazendo um juramento, era uma promessa que ele estava fazendo. Eu me lembro quando criança, a gente brincava de fazer promessa, e o que a gente tinha que fazer? Dar o dedinho, não era assim que a gente fazia quando era criança? Você promete? Promete, então dá o seu dedinho aí. Mas no mundo antigo, a promessa era validada com o derramamento de sangue. É como se aquele que dissesse: eu jamais beberei de novo, até que, se eu não cumprir isso, vocês podem me cortar ao meio e vocês podem derramar o meu sangue. A afirmação e a garantia de que a promessa ia ser cumprida era a própria vida de quem estava assumindo o compromisso com a promessa. E ele estava dizendo: se eu não cumprir, vocês podem me cortar e vocês podem derramar do meu sangue. Quando Jesus diz: eu não beberei mais disso, até que, ele está assumindo, ele está se comprometendo, e ele está prometendo estar incondicionalmente conosco. Ele está assumindo um compromisso incondicional conosco. Os judeus da época não entenderam muito bem isso. Quando Jesus disse: eu não beberei mais desse cálice, até que, ele está dizendo: eu estou assumindo um compromisso incondicional com vocês. Eu estou assumindo um compromisso de estar com vocês, de andar com vocês, de viver com vocês. Esta é a minha aliança com vocês. E se eu não cumprir isso, o meu sangue não faz qualquer sentido em ser derramado. Ele vai para a cruz. E Jesus derrama do seu sangue na cruz, como o selo do rei, quando endossa uma carta.
Sabe, aquela coisa de filme de época, que o rei faz um decreto, e vem a vela, e vem o selo, e ele sela a carta, e ninguém pode abrir aquele selo, a não ser quem é o remetente, ou quem é o endereçado àquela carta. Quem vai receber aquela carta. E aí ele vê que é o selo do rei, e ali ele então abre a carta. O sangue de Cristo é o endosso da promessa que ele fez, do compromisso que ele assumiu, de estar conosco incondicionalmente. É o sangue dele que endossa essa promessa. Mas curioso, Jesus vai quebrar mais um protocolo. Ele quebra o protocolo daquela festa quando ele diz: este é o meu corpo. É o corpo da minha aflição. Ele quebra o protocolo quando ele diz: não beberei mais até que. E agora ele quebra o protocolo. Nós podemos rodar os evangelhos, nós podemos ler todos os textos que falam sobre a ceia do Senhor, ou que falam a respeito da última Páscoa celebrada por Jesus como judeu e entre os judeus. Em todos os evangelhos vai fazer menção a respeito do pão, porque em toda a refeição judaica havia pão. Em todos os evangelhos vai fazer a menção do vinho, porque em toda a refeição judaica havia o vinho. E em toda a Páscoa havia o pão, e em toda a Páscoa havia o vinho. Mas nós não vamos ver em nenhum evangelho fazendo menção, neste momento da Páscoa, em que Jesus está celebrando com seus discípulos, menção sobre o Cordeiro. Cadê o Cordeiro na última Páscoa? Cadê o Cordeiro? Por que não existe menção a respeito do Cordeiro? Por que existe menção a respeito do pão? Porque Jesus é o pão da aflição. Por que existe menção a respeito do vinho? Porque o sangue de Cristo é o elo, é o selo de garantia de que Ele tem um compromisso conosco. Mas por que na Páscoa, na última Páscoa, não tem menção do Cordeiro? Será que é porque não tinha Cordeiro na Páscoa, nessa Páscoa? Será que esqueceram de preparar o Cordeiro? Será que eles estavam mudando o hábito da Páscoa judaica? De forma alguma. Sabe por que não há menção do Cordeiro nessa festa da Páscoa, que é, na verdade, o prato principal da refeição da Páscoa? Porque nessa Páscoa em específico, quando Jesus está fazendo a transição da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, ele é o próprio prato principal. Ele é o Cordeiro da Páscoa, como nós vimos na semana passada. E isso fica evidente neste momento, quando Jesus, então, ele faz questão de não mencionar, na explicação da Páscoa, o Cordeiro. Por isso ele diz: este é o meu corpo, que é dado por vós. Ele também vai dizer isso, que este é o meu corpo que é dado por vós, exatamente para lembrar que não era apenas o corpo da aflição, mas que ele era o Cordeiro. Ele era o prato principal daquela Páscoa. Ele já estava novamente remetendo a nossa mente à crucificação e à libertação dos nossos pecados. Mas é curioso, porque existe um texto em João que não tem nada a ver com a Páscoa, mas que traz luz, porque não havia a menção do Cordeiro na Páscoa. Abra sua Bíblia em João 6,53. Esse texto não está falando de um contexto de ceia. Esse texto não está falando de um contexto de Páscoa, mas ele está falando sobre o princípio do Cordeiro. João capítulo 6, versículo 53, diz assim o texto bíblico. Leiam comigo, por favor. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. É aqui que tem uma grande confusão da prática. Um grande erro, por exemplo, da hóstia, é dizer que ali nós estamos comendo o corpo de Cristo, baseado nesse texto, mas esse texto não está dizendo isso. Esse texto não está relacionado à celebração da ceia.
Também esse texto não está ensinando canibalismo, em hipótese alguma. O que é que esse texto está falando? Se nós não desfrutarmos dos benefícios do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não há vida em nós mesmos. Quando o texto bíblico fala, se nós comermos e beber, isso quer dizer que nós precisamos então receber, crer nos benefícios que a cruz de Cristo e o sacrifício de Cristo na cruz nos proporciona, nos oferece. O que é comer o corpo de Cristo? É reconhecer que o sacrifício dele na cruz é substitutivo, é o sacrifício proposto na Páscoa do Êxodo, é a libertação pelos nossos pecados, é a libertação da escravidão que tínhamos nos nossos pecados. Esse é o sentimento. Então, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem pura, o que significa comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo? Crer que Cristo morreu na cruz para perdão dos meus pecados. Se você já creu que Jesus morreu na cruz pelo perdão dos seus pecados, você já comeu e já bebeu. Você já comeu do corpo de Cristo e você já bebeu do sangue de Jesus. Por isso que na Páscoa judaica, essa última Páscoa que Jesus está celebrando, não há menção do cordeiro, não há menção do prato principal, porque o prato principal é o próprio Cristo. O prato principal é o próprio Cristo. E ele vai fazer esta menção ao crer no pão da aflição, ao crer na aliança que eu faço contigo, me comprometendo com você. Você vai estar comendo do meu pão, você vai estar comendo do meu corpo e bebendo do meu sangue. Na manhã de hoje, nós precisamos ressignificar a Páscoa e entender que a Páscoa traz consigo 3 lembranças para o meu coração e para o seu coração. Talvez seja a parte prática agora da mensagem para abençoar a sua vida. Primeira lembrança, que Jesus é aquele que me socorre. Como eu chego a essa conclusão? Como eu chego a essa conclusão que Jesus é aquele que me socorre, porque Ele é o pão da minha aflição. Não houve maior aflição pela qual Jesus passou. A sua aflição, ela não se iguala à aflição que Jesus passou. E se Jesus enfrentou a aflição, o de se tornar homem, o de viver entre nós, de morrer na cruz por nós, de se humilhar, de abrir mão da sua glória, de deixar a eternidade do lado de lá para viver na eternidade do lado de cá. Ele sabe o que é aflição. Ele está olhando nesse exato momento para a sua aflição. A sua aflição recebe qual nome na manhã de hoje? Relacionamentos? A sua aflição recebe qual nome na manhã de hoje? Vida financeira? Vida profissional? A sua aflição recebe qual nome hoje? Paternidade, maternidade? Qual é o nome que você dá à sua aflição na manhã de hoje? Qual é o nome que você dá para aquilo que tem tentado roubar o seu sono na manhã de hoje? Para aquilo que tem tentado roubar a sua energia na manhã de hoje? É um diagnóstico? É uma enfermidade? Relacionamentos quebrados? Qual é a sua aflição na manhã de hoje? A Páscoa é a lembrança que Jesus é o pão da aflição e Ele nos socorre em nossas aflições. A Páscoa é a lembrança que Jesus está agora, nesse exato momento, socorrendo você na sua aflição. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, Jesus é aquele que é o pão da aflição. Ele passou a aflição mais difícil que um ser humano possa passar, para que você não passe a sua aflição sozinha. Ele decidiu passar a sua aflição solitariamente, para que você jamais tenha que passar a sua aflição sozinho. Ele está com você nesse momento. Jesus
Jesus morreu na cruz sozinho, para que você jamais andasse sozinho. Jesus morreu na cruz sozinho, para que você não precisasse mais disputar ou lidar com as suas aflições solitariamente. Ele está ao seu lado, e Ele coloca pessoas ao seu lado. Ele coloca instrumentos dele ao seu lado. Ele se faz presente ao seu lado, por meio dos anjos que Ele coloca ao seu lado, que habitam ao seu entorno. E quando eu falo anjo, eu não estou falando simplesmente de seres espirituais. Eu estou falando de gente de carne e osso. Talvez de pessoas que você menos esperasse que viesse uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, um abraço de amor. Jesus morreu sozinho, para que você jamais andasse sozinho com as suas aflições. Qual é a sua aflição na manhã de hoje? Jesus está te socorrendo diante da sua aflição. Segunda lembrança da Páscoa. A Páscoa é a lembrança que Jesus sustenta. Da onde eu tiro essa conclusão? Ele não disse, não beberei mais desse cálice até que. Quando ele disse isso, ele não fez uma aliança comigo? Quando ele disse isso, ele não se comprometeu a estar comigo incondicionalmente? Até mesmo antes de partir, ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Faça sol, faça chuva. Tenha estrela ou não tenha. O sol nasça ou a lua nasça. Deus estará com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Compromisso. Sangue derramado. É compromisso que Ele tem com você. Incondicional. De andar com você em todos os seus momentos. Por isso Ele te sustenta. Quantas vezes essa semana você já pensou em desistir? Talvez de um projeto. Talvez do seu emprego. Talvez de um casamento. Talvez de um sonho. Quantas vezes essa semana, ou neste mês, ou nesses últimos dias, você pensou em desistir? Desistir de algo, desistir de alguém, desistir de alguma coisa. Talvez desistir até de você mesmo. Talvez você seja a pessoa mais cansada em relação a você do que qualquer outro na face da terra e você esteja desistindo de você. Eu não tenho mais jeito, eu desisti de mim. E quantas vezes, no mesmo momento você diz, não, eu vou prosseguir. Não, eu vou continuar. Não, as coisas vão mudar. As coisas vão acontecer. Porque talvez você durma decidido a desistir e você acorde revigorado para prosseguir. Porque você tem um Deus que te sustenta. Um Deus que te carrega pelas mãos. Eu me lembro, no meu início de ministério, visitando alguns irmãos da igreja, pessoas que tinham dificuldade de mobilidade, pessoas com já idade avançada. E muitas vezes eu entrei na casa dessas pessoas e tinha um quadro na porta. Com aquela figura ou com aquela ilustração. Pés na areia. Quantos já leram Pés na Areia? Não é antigo? Pés na areia? Essa figura. O que a figura de Pés na Areia dizia? O homem andando na praia e conversando com Jesus que andava ao lado dele na praia. E o homem percebia então que havia pares de pegada, 2 pares de pegada, as pegadas dele e as pegadas de Jesus. E num determinado momento ele percebeu que ficou apenas uma pegada, um par de pegada. Mas ele estava dialogando com Jesus, ele estava conversando com Jesus. E ali então ele está andando, ele via a pegada de Jesus e a sua pegada. A pegada de Jesus e a sua pegada. Num determinado momento desse diálogo ele viu apenas um par de pegadas. E naquele diálogo então ele começa a reclamar, a murmurar. Eu sabia que o Senhor ia me deixar sozinho. Eu sabia que em um determinado momento o Senhor ia me abandonar. Até que ele ouve a doce voz de Jesus. Você diz isso porque você está vendo só um par de pegadas. E você supõe que esses par de pegadas sejam seus. Mas esses par de pegadas são meus. Porque você está nos meus braços. Eu estou carregando você no meu colo. Por isso você não vê mais 2 pares de pegadas.
porque as suas não existem mais, porque você está nos meus braços. Esse é o nosso Deus. A Páscoa é a lembrança de que muitas vezes, quando nós vermos na praia, na areia da praia, apenas 2 pegadas, não se preocupe. São as pegadas do Mestre, carregando você no colo e sustentando você nos momentos mais difíceis da história da sua vida. A Páscoa me lembra que Jesus me socorre. A Páscoa me lembra que Jesus me sustenta. Mas também a Páscoa me lembra que Jesus me satisfaz. É a aliança que ele fez. O selo do rei lacrou a correspondência. O sangue de Jesus lacrou a correspondência. A carta enviada a nós, ninguém pode abrir, só nós. E na carta que Jesus enviou a nós, lacrada, selada com o seu sangue, há a certeza de que em Jesus nós vamos encontrar a satisfação que precisamos. Jesus nos satisfaz. A ideia de que Jesus nos satisfaz traz consigo o sentimento de que eu não preciso de nada que não venha de Jesus para ser bem-aventurado nessa terra. Eu não preciso de nada que Jesus tirou da minha vida para ser bem-aventurado nessa terra. Você não precisa de nada que lhe foi tirado para você ser bem-aventurado nessa terra. Você não precisa de nada que você perdeu ou que roubaram de você para você ser bem-aventurado nessa terra. Você não precisa de nada que te largou, te abandonou para que você seja bem-aventurado nessa terra. Você precisa apenas de Jesus nesse tempo para ser bem-aventurado. Muitas vezes nós estamos lamentando o que não temos, nós estamos lamentando o que perdemos, nós estamos lamentando quem foi e nos esquecemos de valorizar quem está. Nós estamos lamentando, quem passou e nos esquecemos de valorizar quem parou. E muitas vezes nós estamos achando que quem foi é o que nos fazia feliz, o que nós perdemos é o que nós precisávamos. Então eu quero garantir na manhã de hoje que você não precisa de nada que foi e de nada que você perdeu para você ser bem-aventurado, porque você tem um Jesus que jamais vai, que jamais te deixará, que jamais te abandonará, que jamais vai se esquecer de você. Então se satisfaça em Jesus. Por isso Davi, como um bom pastor que era, por isso Davi, como um bom homem de Deus que também era, um homem segundo o seu coração, ele vai naquele salmo tão lindo, tão conhecido de 23, propor descanso para as nossas almas. Porque o Senhor é o meu pastor. Eu não sentirei falta de nada. Eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Que na manhã de hoje você possa desfrutar de descanso na alma, entendendo que tudo que você precisa, você encontra na pessoa de Jesus. Você precisa de pertencimento nesta época? Jesus traz esse valor para o seu coração. Você precisa de aceitação nessa época? Jesus é o grande homem que nos ensina. Venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa de reconhecimento nessa época? Jesus é aquele que diz que você é a coroa da criação, que você é a pessoa mais importante da criação, que você é a menina dos olhos dele. Você precisa do quê? De perdão nesse tempo? Jesus é aquele que diz, todos quantos virem a mim, eu jamais os lançarei fora. Eu oferecerei perdão todos aqueles que Deus dere a mim. Você precisa de cura. Jesus é aquele que levou sobre a cruz toda a nossa enfermidade. Você precisa do quê na manhã de hoje? Qual é a sua necessidade hoje? Talvez na sua inteligência, como você diz, é verdade, pastor, o senhor acabou de citar que Jesus é o meu pastor e nada me faltará, mas eu estou sentindo falta. Do que é que você está sentindo falta nesta manhã? Você está sentindo falta de um banquete melhor? Jesus diz, aquele que vir até mim, jamais voltará a ter sede.
Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que cai do céu. Eu sou o maná diário que nos provê, que nos sustenta. Se para o povo do Êxodo o maná foi dado por Deus, para nós, Jesus é o maná que nos sustenta e nos provê diariamente. O que é que você está sentindo falta na manhã de hoje? A Páscoa é a lembrança que Deus nos satisfaz, que Jesus nos satisfaz. Se lambuze em Jesus na manhã de hoje e você vai ter um coração satisfeito. Ainda que talvez você possa olhar para o seu entorno e ver falta de alguma coisa. Mas Jesus quer te satisfazer na manhã de hoje. Quero convidar você a orar agora. E enquanto você ora, eu quero recordar ao seu coração o que a Páscoa me lembra, nesse texto que eu acabei de ler, de Lucas 22. A Páscoa me lembra que Jesus é o socorro que eu preciso diante das minhas aflições. A Páscoa me lembra que Jesus me sustenta diante dos meus temores, porque Ele está comprometido comigo. A Páscoa me lembra que Jesus me satisfaz, porque Ele fez uma aliança comigo. E Ele estará conosco em todo o tempo, nos satisfazendo, porque Ele é o nosso bom pastor. Talvez você precise na manhã desse domingo de Jesus. Jesus está aqui. E Ele está te convidando para um relacionamento pessoal com Ele, intransferível com Ele. Um relacionamento único com Ele. Ele quer ser o seu Deus. E Ele quer que você seja o povo dEle. Ele quer ser o seu Pai. E Ele quer que você seja o filho dEle. Jesus abriu mão de ser o unigênito. Ao morrer na cruz, Jesus abriu mão de ser o unigênito e passou a ser o primogênito. O primeiro da fila de muitos filhos e muitas filhas que Deus teria por causa do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Na manhã de hoje, talvez você queira se tornar filho de Deus. Porque o texto bíblico de João, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: todos quanto os receberam, todos quanto creram em seu nome, Deus deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos. É só em Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Fora de Jesus não tem a possibilidade. Nós continuamos a ser criaturas de Deus. Mas na manhã de hoje, diante de um público tão bonito como esse, Jesus está chamando para si os seus filhos. E por isso eu quero convidar você na manhã de hoje a se tornar um filho de Jesus e ser socorrido nas suas aflições e ser sustentado nas suas emoções, a ser satisfeito nas suas necessidades. Ore agora comigo. Paizinho querido, obrigado por este momento tão singular que o Senhor tem preparado para nós na manhã de hoje. Obrigado por estarmos caminhando para a Páscoa. Obrigado por estarmos extraindo lições da Páscoa nesse tempo, Pai. E eu quero, na manhã desse domingo, Pai, entregar cada coração aos Teus cuidados. Entregar cada vida aos Teus cuidados. Entregar cada sentimento aos Teus cuidados. Quero entregar cada necessidade aos Teus cuidados. Quero entregar cada coração aos Teus cuidados. Pai querido, abençoe este povo que se chama pelo Teu nome. Paizinho querido, fortaleça este povo que se chama pelo Teu nome. Eu entrego, ó Pai, aos Teus cuidados cada coração, cada vida, cada sentimento. Enquanto o Teu povo ora, ó Pai, é tempo do Senhor chamar a Tua presença aqueles que são Teus filhos, mas que ainda não sabem. Se você
recebeu a voz do Espírito na manhã de hoje. Se a mensagem trazida pelo Espírito na manhã de hoje mexeu com você, falou com você, eu quero convidar você a entregar agora a sua vida e o seu coração a esse Jesus singular. Quero convidar você agora a se permitir ser carregado por Jesus. Quero convidar você a passar pela experiência de não ver mais 2 pares de pegadas na praia, mas apenas um par de pegadas. Porque você estará no colo do Mestre. Se você ainda não tomou uma decisão pública ao lado de Jesus, quero convidar você a fazer isso agora. Fique em pé nesse santuário e eu quero orar por você. Há alguém que nesse tempo precisa desesperadamente de Jesus? Fique em pé nesse santuário, consagre sua vida a Ele, entregue sua vida a Ele. Eu quero orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Entregue agora a sua vida a Jesus. Reconheça Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Há alguém? Você não está assumindo um compromisso com essa igreja local, e muito menos comigo. Você está assumindo um compromisso com Jesus, o seu Mestre, o seu Senhor. Fique em pé agora e receba Jesus como seu Salvador na manhã de hoje. Há alguém? Pode ficar em pé. Quero orar por você, quero orar com você. Não sou muito bom nesse momento. Não quero que seja uma decisão emocional, ainda que as suas emoções estejam falando com você. Quero que seja o apelo do Espírito Santo a você. Você não consiga ficar sentada, porque o Espírito está te chamando, não eu. Não é a minha voz que você ouve agora, é a voz do Espírito. E quando você ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, mas dê vazão à voz do Espírito. Há alguém? Há alguém? Mas talvez você queira consagrar a sua vida a Jesus na manhã de hoje. E dizendo: obrigado. Obrigado por assumir um compromisso comigo. E você quer assumir esse compromisso também com Jesus de santidade, de pureza, de jornada com Ele. Fique em pé nesse santuário. Eu quero também orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Fique em pé agora nesse santuário. Eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quem mais? Pode ficar em pé para nós orarmos juntos. Para que a sua jornada com Jesus seja profunda e leve, como tem que ser. Profunda e leve. Fique em pé nesse santuário. Eu quero orar por você. Há mais alguém? E eu quero orar por você. Paizinho querido, obrigado porque o Senhor continua falando aos nossos corações. E o Senhor continua nos ensinando, mesmo não estando mais fisicamente conosco, e nós te louvamos por isso. Pai, obrigado por assumir um compromisso conosco, de estar conosco, incondicional. Obrigado por nos socorrer em nossa aflição. Obrigado, ó Pai, por nos sustentar. Nós te louvamos e te adoramos por isso. E obrigado por nos satisfazer. Queremos caminhar contigo, ó Pai, e desfrutar de tudo que o Senhor tem a nos oferecer, a partir daquela cruz, no primeiro século, ó Pai. Abrace os teus filhos na manhã desse domingo, aqueles que estão em pé, ó Pai, e continue botando fogo no coração delas, e continue as fortalecendo em amor. É o que eu te peço, ó Pai. Que eles possam agora sentir a Tua presença inconfundível, ó Pai, inigualável, ó Pai. E que ao sentir a Tua presença, ó Deus, elas possam desfrutar
de tudo aquilo que falamos na manhã de hoje, de alívio para uma alma cansada, de alívio para uma alma abatida, ó Pai. Que o Senhor possa nos socorrer, nos suprir e nos satisfazer nesse tempo, nos sustentar com a Tua mão forte. É o que eu te peço, ó Pai. E assim eu oro, no nome daquele que está acima de todo nome, o nome inigualável de Jesus, dizendo amém e amém. Se você tem alguém em pé ao seu lado, dê aquele abraço carinhoso, aquele abraço de companhia, aquele abraço de anjo enviado pelo Senhor. Se você não está abraçando, dê uma salva de palmas a essa turma querida e corajosa que fica em pé nesse santuário. Nós te amamos, ó Pai, nós te louvamos, nós te adoramos de todo o nosso coração. Ah, Jesus sempre será bem-vindo entre nós e sempre será bendito entre nós.